Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome poderoso do Senhor. Diga a Ele glória a Deus e aleluia. Deus vai continuar falando. Queria que você tocasse essa pessoa do seu lado e dissesse: Deus vai continuar falando. Eu queria chamar meu querido Bruno Firmo. Aplauda o Senhor Jesus. Ele está aqui. Deus vai continuar falando com você nessa noite, no nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Eu confesso que se eu fosse para casa, já estaria transbordando. Tamanha presença, tamanha grandeza que Deus já tem se manifestado no nosso meio. Mas creio que você ainda está com uma expectativa da parte de Deus para que Ele continue falando no seu coração. Eu não sei o que você veio buscar da parte de Deus, mas eu tenho certeza que Ele já te respondeu. Se você não entendeu ainda, até o final desse culto, o Espírito Santo de Deus vai te levar para esse lugar de entendimento e com certeza sairemos daqui sem que falte a farinha na panela, sem que falte a unção da parte do Espírito Santo que já está transbordando no nosso coração. Eu te convido a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo de número 10. A partir do verso 46, Marcos 10, a partir do verso 46, nos diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Estamos diante de um texto bíblico muito conhecido, que narra a história de um cego. O que me chama a atenção dessa passagem, obviamente que são muitos detalhes, mas que Jesus aqui, ele realiza o seu penúltimo milagre físico. Ele estava a caminho de Jerusalém para a sua entrada triunfal. E nesse caminho ele tinha que passar pela cidade de Jericó. E o interessante aqui é frisar que quando a narrativa de Marcos nos traz que Jesus estava saindo da cidade de Jericó, e à beira desse caminho estava um cego chamado Bartimeu. E o interessante é você gravar bem que aonde Jesus estava, sempre o acompanhava uma grande multidão. E o tema que eu gostaria de trazer nessa noite é que quem é você na multidão? Pergunte para o seu irmão: quem é você na multidão? E Jesus estava saindo de Jericó, e como lemos aqui nessa jornada, estava Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. E o primeiro ponto dessa multidão que eu quero trazer é que eu dividi elas em algumas partes. Parte essas que o primeiro tópico seriam dentro dessa multidão
tinha os discípulos de Jesus. E aqui eu aprendo algo muito interessante, que para ser discípulos tem que ser escolhido por ele, pelo mestre. Mas eu quero trazer para o seu entendimento o que significa de fato ser um discípulo de Jesus. Discípulo nada mais é do que um aprendiz, um seguidor, um aluno dedicado que submete aos ensinamentos e à disciplina de um mestre. No contexto do Novo Testamento, ser discípulo de Jesus Cristo significa imitá-lo de forma ativa, obedecer a sua palavra e adotar o seu estilo de vida. Ser aquele que absorve tanto o saber quanto a prática do seu professor. Ser discípulo vai além de acumular conhecimento teológico, exige um compromisso pessoal de lealdade e transformação de caráter para se parecer cada vez mais com Jesus. Você é discípulo de Jesus? Então nós estamos nesse percurso de sermos o mais parecido com Jesus. E para que nós venhamos ser de fato um discípulo de Jesus, é necessário que nós caminhemos com Ele. É necessário que nós sigamos as suas diretrizes, os seus mandamentos. E qual é o mandamento maior de Cristo para a minha vida e para a sua vida? Nada mais é do que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo que existe em você. Esse é o primeiro e o maior mandamento, amar a Deus. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amará o seu irmão, amar o teu próximo como a ti mesmo. E se nós praticamos isso, se nosso coração está inclinado para isso, de fato nós estamos aprendendo a sermos um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque é impossível um de nós falarmos que amamos a Deus e conseguimos maltratar o nosso vizinho, seja da esquerda ou seja da direita. É impossível nós falarmos que amamos a Deus e temos o costume de falar mal de A, de B, de C. É impossível nós amarmos a Deus e continuar com a nossa natureza que já morreu, ela ressuscitando todos os dias. Como assim, Bruno? A nossa natureza pecaminosa. É impossível nós falarmos que amamos a Deus e continuarmos na prática do pecado. Ser discípulo de Deus é escolher, é decidir, sair do lugar aonde você um dia habitou, aonde você se lambuzou na prática da iniquidade e permitir que a transformação genuína do Espírito Santo de Deus aconteça por completo na sua vida. Isso é ser discípulo de Deus. Ser discípulo de Deus, as pessoas que estão ao seu redor verão a mudança que Deus está fazendo na sua vida. Seja discípulo de Deus. Porque onde quer que você for andando e caminhando, essa presença magnífica do Espírito Santo, é Ele que vai te transformando para cada vez mais e mais você ser um discípulo semelhante a Cristo. Que nós nessa noite devemos ter esse entendimento de maturidade e escolhermos, e nós devemos escolher sermos discípulos de Jesus Cristo. E ser discípulo requer renúncia, requer abandonar muitas das vezes os nossos desejos, os nossos caprichos, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus te leve para esse lugar. Dentro desse contexto de uma grande multidão, existiam também dentro dessa grande multidão pessoas incrédulas. Aqui, bem verdade, o texto que nós lemos não traz uma narrativa com mais detalhes se nessa altura tinha um escriba ou tinha um fariseu. Mas se nós formos percorrer um pouco antes de onde Jesus estava vindo, Jesus, se não me falha a memória, está vindo de Betânia, daquele cortejo onde Lázaro tinha sido morto, onde lá tinha sim fariseu, tinha sim escribas. E dentro daquele cenário de tristeza onde Jesus ressuscita Lázaro, Jesus vem daquele lugar e penso eu que sempre a multidão que acompanhava Jesus sempre tinha um abençoado de um fariseu. Sempre tinha um abençoado de um escriba. Por que você diz abençoado? Porque quando Jesus olha para essa raça, Jesus dá um sermão muito duro, chamando eles de sepulcro caiado, que tinha aparência de muito belo por fora, mas por dentro estava completamente podre, completamente estragado. E nessa multidão não era diferente. Certamente tinha também as pessoas que eram incrédulas, pessoas que tinham uma aparência boa, mas por dentro estava completamente podre. Mas isso só tinha no tempo de Jesus, nos nossos dias não tem isso não. Mas o que eu quero dizer para você é que se porventura você tem se comportado com aparência de santo,
Ei, você possa me enganar, eu posso enganar você, mas ninguém engana a Deus. Então é hora de eu e você sairmos desse lugar de incredulidade, de aparência, e rasgar a nossa vestimenta perante Deus e nos mostrarmos para Ele como de fato nós somos, expondo a nossa vergonha diante de Deus, para que Ele remova qualquer possibilidade de espírito de incredulidade que possa habitar em mim ou em você. Só tem uma forma de nos tornarmos discípulos: é não olhar e não fingir ser o que você não é. É hora de nós arrancarmos nossas máscaras e se apresentar a Deus como oferta limpa. Mas Bruno, ainda eu sem querer, eu faço coisa que não agrada a Deus. Calma. É nesse lugar aonde Deus quer te levar para te purificar por inteiro. Mas para que isso aconteça é necessário a gente de fato abrir mão do passado para receber o novo da parte de Deus. E o novo da parte de Deus, como já foi dito, é milagre, é bênção, é provisão. Mas para que você desfrute disso tudo, é hora de você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor e permitir que Ele te mude por inteiro, para que você não viva nesse lugar de incredulidade. Os escribas eram profissionais dedicados a copiar, estudar, ensinar e interpretar a lei de Moisés. Como poucas pessoas sabiam ler e escrever na antiguidade, eles tinham grande autoridade e respeito do povo. E fariseu vem do hebraico, agora o pastor Mateus vai me dar aula. Perushim, se não me falha a memória, a pronúncia dessa forma, que significa separados ou segregados. Na Bíblia, eles formavam um grupo religioso judeu muito dedicado. Eles seguiam a lei de Moisés de forma muito rígida e valorizavam as tradições orais tanto quanto a lei escrita. Mas como é que Jesus se tratava com esse povo? Mateus 23, 27 e 28 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 28, assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mas nós não somos isso não. Nós estamos caminhando para o lugar onde Deus vai olhar do alto céu para a terra, nesse exato momento, bem verdade, e Ele está nos purificando de toda a imundícia, de toda acusação. Em Ezequiel 36, capítulo 36, o versículo não vou me recordar bem, mas diz que quando o Espírito Santo ele estava dando uma orientação a Ezequiel, e o interessante é que no contexto da entrega de um novo coração, o Espírito Santo vinha como uma água e espargia sobre o povo, e essa água era uma água que purificava. E nessa noite, essa água a qual o Espírito Santo derramou e deu a visão ao profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, Ele está espargindo aqui nessa noite, está trazendo purificação para o seu povo. Porque por ora, nós muitas das vezes não conseguimos buscar tamanha purificação, mas é pelo Espírito Santo que vai nos conduzir para esse lugar, para cada vez mais e mais nós sermos imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tinha também lá naquela multidão os curiosos, as pessoas que só estavam lá para ver. Tinha os que estavam lá só para ver, os curiosos. Eles estavam lá para verificar algo por mera curiosidade, por hábito ou sem um compromisso sério, indicando uma ação casual de teste ou de passagem, sem intenção profunda ou definida. Esse lugar aonde você está, aonde nós estamos nos reunindo em comunidade para adorar ao Senhor,
Tem muitas pessoas que entram nesse lugar simplesmente com curiosidade. Mas nessa noite, o desejo do meu coração é que, se nessa reunião alguém entrou com isso no seu coração, o Espírito Santo de Deus já está te movendo, já está falando no íntimo do seu ser, e essa curiosidade vai ser despertada para um outro nível, a curiosidade de conhecer o autor e o consumador da sua fé, porque aonde a presença de Deus está, ainda que as pessoas estejam com aspecto da sua atenção vinculada a outras coisas, mas nessa noite, Jesus marcou um encontro com você, e essa curiosidade sua, que só veio para ver o que estava acontecendo, vai sair daqui transformado de tal forma, que essa curiosidade vai ser em conhecer cada vez mais e mais a Jesus Cristo. Tinham também pessoas, na verdade, no verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tinha lá também no meio dessa multidão o necessitado. E quem era o necessitado? O Bartimeu. E o interessante é que quando Bartimeu ele começa a clamar, você vai ver que no verso anterior, ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, que iria passar por ali. Então ele começa a gritar. Mas como é que ele grita? Ele não chama Jesus de Nazaré. Ele chama Jesus, filho de, tem misericórdia de. Enquanto a multidão validava Jesus como o Nazareno, Bartimeu, ainda cego, ele conseguia ver Jesus como o Rei dos Reis. Ele, cego visualmente, ele enxergava Jesus no mundo espiritual como o Salvador da sua vida. Mesmo ele cego com a sua visão humana limitada, ele não chama Jesus de Nazaré, ele chama Jesus, filho de Davi, Jesus. E na tradição antiga, quando era mencionado filho de Davi, ele nada mais e nada menos está dizendo: Jesus, o Messias esperado, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E algo aqui me chama muita atenção. Me chama atenção para saber e tentar entender como é que está o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé. Como os seus olhos estão enxergando Jesus Cristo? Qual é a forma que você tem o tratado? Como está o seu relacionamento para com Deus? Porque Bartimeu, mesmo cego, enxergou Jesus como o Salvador da vida dele. Que o Espírito Santo de Deus nessa hora comece a abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar o seu Cristo como um Salvador da sua vida. O desejo do meu coração é que a minha geração não conheça a mão de Deus, mas possa conhecê-lo face a face. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais Deus realizará aquilo que Ele tem, o propósito estabelecido para cada um de nós. Que nós aprendemos com esse cego, que nós venhamos aprender com o cego, enxergar Jesus como Ele é. Porque por hora a gente olha para os nossos problemas e nossas dificuldades e construímos elas e colocamos ela como um Deus gigantesco, como uma muralha que não tem fim. Mas qual é o tamanho do seu Deus? Está na hora de você olhar para o seu problema e falar, que nem Davi falou para o gigante Golias: eu vou contra ti, em nome do Senhor. Para de ir com as suas próprias forças. E olhe para Jesus como o Bartimeu olhou, chamando ele de filho de Davi, Salvador esperado. Enquanto a multidão chamava Jesus apenas de Jesus de Nazaré, ele enxerga a realeza e a autoridade divina em Jesus. Volte a olhar para Jesus como autoridade divina. Volte a olhar para Jesus como autor
e consumador da sua fé. E o quinto ponto que eu destaquei é que tinha os que não conseguiam, naquela multidão também tinha os que não conseguiam se aproximar de Jesus e ainda impedir os que queriam. No verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui eu aprendo algo muito interessante. É bom eu e você pegar um caderno, uma caneta, aí o pessoal descobre a idade. Hoje em dia é tablet, né, celular. E você começar a anotar as pessoas que começam a falar que você não vai conseguir. Colocam pedras de obstáculo nos sonhos que às vezes por hora você acaba compartilhando. E a recomendação é: não dê ouvido para esse povo que não acredita em milagre. Não dê validade, não dê validação às palavras dele. Por quê? Porque esse cego, ele me ensina algo muito bonito. Ei, ele poderia ter ficado quietinho, mas só que ele faz o oposto. Quando as pessoas falam: calma, se cale, conjecturando, ele não vai te ouvir, fique quietinho aí, ele mais gritava. Só sabe a necessidade daquilo que a pessoa precisa, exatamente o necessitado. E eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite: qual é a necessidade que está a gritar no seu coração? O que você acredita que da parte de Deus Ele possa providenciar hoje ainda? E eu quero já ampliar seu leque. Talvez você pense simplesmente nas questões financeiras, talvez você pense simplesmente num problema emocional. Ei, o Deus a qual operava o milagre no passado, Ele continua operando o milagre hoje. Eu não sei qual é a sua enfermidade, qual é a sua patologia, eu não sei o quadro clínico que você está atravessando, mas de uma coisa eu sei: o meu Jesus se faz presente e Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te curar. E o cego, ele não dá bola para os opositores. Cada vez ele gritava mais alto. Ei, se está no momento e na fase de gritar, grite, chame, rasgue o seu coração, porque vai chegar o tempo que Ele vai te chamar. E não foi diferente com esse cego. A persistência de tanto gritar, Jesus pede alguém para chamá-lo. Penso eu, por estar próximo de Jesus, que talvez era um dos seus discípulos. E vai alguém chamar um cego. E quando o cego, ele está antes dele ir, vamos ler o próximo versículo. Verso 49 diz: e Jesus, parando, disse: o chame. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Antes de ir para o cego levantando. O sexto ponto é que nós venhamos ser portadores de boas notícias. Se você vê a dificuldade do seu irmão e você não pode ajudar, não atrapalhe. Dê uma palavra de ânimo. Se você vê alguém que caiu, não vai divulgar quem caiu, vai orar por ele. Nós somos uma família, e família guarda, família cuida, família protege. E que nós sejamos então pessoas que vamos levar a boa notícia. E levar a boa notícia para o cego. Levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. E no verso 50, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. No tempo de Jesus, a capa ou manto de um mendigo cego tinha um significado social, jurídico e de sobrevivência vital. Ela não era apenas uma peça de roupa, mas a posse mais importante daquela pessoa. Aquela capa para aquele cego, ela dava a ele uma licença oficial para mendigar.
No Império Romano e na Judéia, a mendigança era regulada para evitar a desordem pública. A capa servia como uma espécie de identificação ou um alvará. Ela identificava publicamente o indivíduo como alguém incapacitado, neste caso, o cego, e autorizando pelas autoridades locais a pedir esmola na beira do caminho. Sem essa capa, a pessoa podia ser expulsa da cidade ou presa. Quando ele recebe da parte de Jesus a boa notícia, que era para ele ter com Jesus, imediatamente, o que garantiu o sustento dele, ele joga fora. Ele levanta e lança a sua capa fora. Cara, ainda cego, ele está dando um recado no mundo espiritual: olha, eu estou cego agora, mas eu não vou precisar mais mendigar. As pessoas não vão me ver mais como um coitado. Eu estou cego, mas eu já estou acreditando, porque eu estou indo em direção de Jesus. Eu não vou precisar mais disso aqui para me sustentar. Eu acho que você não entendeu. Ainda que você não tenha desfrutado do milagre, mas Jesus está mandando: lance a sua capa, lance a sua capa, lance a sua capa. Porque quando você se encontrar comigo, não vai precisar mais dela. Mas eu preciso ver em ti um ato de fé, um ato de confiança. E esse cego fez isso. Ele lança o seu sustento. E ele vai caminhando em direção de Jesus. Quando ele chega ao encontro com Jesus, Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que Cristo te faça nessa noite? O que te trouxe nessa reunião de quarta-feira? Qual é a sua expectativa da parte de Deus? Deus está esperando um ato de fé meu e seu para que o milagre dele aconteça na sua vida. É hora de nós trazermos para o mundo natural o que Deus já liberou nas regiões celestiais e só declarando que isso vai acontecer. Verbaliza o teu milagre, para que você viva o sobrenatural dele. Eu brinco que quando ele se cega, ele joga a capa. Talvez ele já começou a sentir o paladar na boca dele, do milagre dele. Como ele era cego, talvez os olhos começaram a formigar. Mas ele estava indo em direção daquele que podia restituir. É com passo de fé que Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado na sua vida. Creia. Quando ele chega em Jesus e conversando com Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele cego, simples: eu quero enxergar, quero ver. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Tua fé, a tua fé te salvou. Ele foi em busca de enxergar, de receber vista. Deus restaura a vista e faz para ele uma morada na eternidade. O que você aguarda de Deus, Deus tem 100, 200, 1000 vezes mais para te entregar. Eu te convido a se colocar de pé. A palavra em português salvou vem do verbo grego sozo, que significa literalmente salvar, curar, preservar, resgatar do perigo e tomar
e tornar completo. O termo vai muito além de um conceito abstrato. Indica uma restauração total do ser humano. Eu te convido a fechar seus olhos. Nessa noite Deus não está só em restaurando vista. Deus está fazendo algo mais profundo. Está fazendo uma obra por completo no íntimo do seu coração. E a pergunta de Cristo para você é uma só: o que quer que eu te faça? Verbalize para Deus a sua necessidade. Verbalize para Deus o que você busca, o que você espera. Porque é hoje que Ele marcou esse encontro com você. É hoje. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sem a tua graça, Senhor, sem tua graça, o que seria de mim? Declare essa verdade. Pois o bem que eu quero fazer não faço, E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me venço. Em meu corpo já foi vendido como escravo, pois não existe nenhum bem em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante em meu interior tenho prazer na sua lei, pois sou do meu amado. Então liberta-me de mim. eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Somente na presença de Jesus o nosso viver é transformado. Se você está aqui nessa noite, e eu não poderia terminar essa reunião sem antes te fazer dois convites. Talvez você entrou aqui sem expectativa de fé, completamente cego para o futuro para você. Mas desde o início Deus tem falado no seu coração. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer com que você enxergue o futuro a qual Ele já desenhou para você. E eu quero lhe fazer dois convites. O primeiro convite é: se você nunca entregou a sua vida para Jesus, e você sente dentro do seu coração o Espírito Santo te impulsionando, falando contigo, que Ele quer transformar a sua vida, que Ele quer mudar a sua história. E esse primeiro convite é para que você venha entregar a sua vida a Jesus. Se tem alguém no nosso meio que tem coragem de entregar a sua vida para Jesus, é só fazer um sinal assim com a sua mão. Já temos mão levantada. E o segundo convite
semelhante a esse é se você já caminhou com Cristo, mas por algum motivo você deixou, você o abandonou. O motivo eu não quero saber, mas o que eu quero te dizer é que Ele tem escrito a sua história. E nessa noite, basta você dar um passo de fé e levantar uma das suas mãos para reconciliar com Cristo. Se tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Jesus, é só levantar uma de suas mãos. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em nossos corações. E você que levantou a mão, eu não poderia deixar você de ir para sua casa sem orar por você. Eu queria te convidar a vir aqui na frente para nós estarmos orando por você. Liberta-me de mim. Eu quero ser Deus, a sua casa. Se Ele você tem escrito uma nova história para ti. eu sei, eu Há um novo venço tempo. o pecado. E então enche-me de ti, até que não haja Deus conhece o seu coração. espaço, pois quando estou Deus sonda os seus pensamentos. E há o novo de Deus para você. O Espírito Santo de Deus, nessa hora, está esquadriando nossos corações. Está trazendo verdades a qual somente Ele sabe. E nessa hora eu quero te convidar a fazermos uma oração. Pai, remandai assim. Em Tua presença estamos, te rendendo graças, te rendendo louvor e te agradecendo, porque o Senhor conhece e sonda cada coração. E aqui está a Tua serva, aqui está a Tua filha. Pai amado, que o Senhor capacite, que o Senhor guarda, que o Senhor sustente. Segure na mão dela, Pai amado, e remandai a ser, remandarai. A põe de pé. Redei andai a sirirehai. No nome de Jesus Cristo, vá à frente, vai jogando por terra todo o levante. Espírito de Deus, a última palavra sobre a vida dela é sua, ela é tua, é escolha do Senhor. Há um novo tempo, Pai, nós profetizamos agora o novo do Senhor sobre a vida dela. O passado não nos interessa, porque a história é nova, e o Senhor conduzirá os passos que capacite no nome de Jesus Cristo. Inunda com a Tua glória nessa hora, inunda com a Tua presença. Vai ativando, ó Pai amado, ativa os sonhos, ativa. Transborde sobre ela agora, Espírito de Deus. Dá um novo cântico, um novo cântico. No dia da ah, meu Deus. Pega, confia, Tayabasiri Candarabachai. Vai libertando, vai sustentando todo o mal, tudo quanto não provém de Ti, nós repreendemos no nome de Jesus. Inunda com a Tua glória, inunda com a Tua presença, faça transbordar toda dor, rima cheia, assim, derrai, e não tu derrai, riace. Vai saindo agora no nome de Jesus. És tu, riomancide, em nome de Jesus. Vai transbordando sobre a vida dela, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Te convido a olhar para mim aqui por um minutinho e repetir uma oração comigo. Toda a igreja vai repetir. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a Tua palavra e eu me entrego a Ti. Peço perdão por todo o pecado cometido, por palavra, por obra ou por pensamento. Escreve meu nome no livro da vida, e eu quero viver
eternamente contigo. Em o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Antes de você ir, a Bíblia nos diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós não vamos deixar o céu fazer festa sozinho. Nós estamos aqui preparando uma festa para você. Tem festa aqui? Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai conhecer uma nova família que vai caminhar com você. Amém? É 1, é 2, é 3. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com Aleluia. grande amor. Eu preciso de ti. Querido e Olha para alguém e fale isso aí, fale. precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, para nós estarmos encerrando. Pai, em tua presença ainda estamos, te agradecendo por tudo que o Senhor realizou em nosso meio. Pai amado, e nesse momento iremos retornar aos nossos lares. Que a palavra que foi entoada em nossos corações possa ficar cravada, e que no decorrer da semana o Senhor continue, que o teu Espírito continue falando conosco. Que nós sairemos daqui, ó Pai amado, entendendo que é só verbalizar o milagre que o Senhor trará à existência, com fé e com ousadia. Agora, nos leva-nos em paz debaixo da tua potente mão. Que o Espírito Santo do Senhor continue nos capacitando. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós que aguardamos a vinda de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. E você aí de casa, que você aceitou Jesus aí da sua casa, mande mensagem para o nosso telefone da paz e fique ligado nas próximas programações, e que Deus continue abençoando o decorrer da